Oi. Relato de uma mãe que arrancou um dente siso sem pensar nas consequências. Então, eu arranquei um dente siso e na hora que eu tava fazendo a minha... tipo um prontuário lá na clínica, no meu cadastro, a moça perguntou, você amamenta? E tarará, um monte de perguntas, e essa foi uma delas. E eu falei que sim. E aí, tranquilo até aí. Depois que eu arranquei o dente, tarará, deu tudo certo, nada demais. E aí, depois chegou a fase do dentista me passar a medicação pra tomar o do pós-cirúrgico. E aí ele falou, você amamenta, né? Eu falei, sim, já até falei pra moça lá na recepção. Aí ele falou assim, pois é, só tem uma situação, você vai ter que suspender a amamentação por 3 dias. Por causa dos antibióticos que você vai tomar, eles são muito fortes e vai prejudicar a amamentação do seu filho. E aí eu fiz assim pro médico, hã? E ele ficou sem entender. Eu falei assim, ele falou assim, quantos anos teu filho tem? Eu falei, tem 1 ano e 3 meses. Aí ele falou assim, eu falei assim, porque eu não quero desmamar ele agora, eu só quero desmamar ele quando ele estiver perto de fazer 2 anos. E ele come bem, tarará, mas a amamentação é essencial para ele, para dormir e também pelas madrugadas. Aí ele falou assim, pois é, eu já previa que isso ia acontecer, mas eu tenho que te passar esse remédio para sarar. Então eu fiquei desesperada. Assim, mas só que eu também não demonstrei tanto pra ele. Só que eu vim pra casa já aflita, no meio do caminho, já falei pro meu esposo que isso não era uma boa notícia pra ele. E falei pra ele, quando cheguei em casa, já falei também pra minha sogra dessa situação toda. E eu já tava bem preocupada mesmo, porque já tava chegando no finalzinho do dia. Eu sabia que quando chegasse a hora do neném dormir, ele ia procurar o Pepeto pra poder dormir. Então eu fiquei já preocupada. Já eu volto com a parte pior dessa história. Ai, meu Deus. Então, e aí chegou a noite, esse menino foi dormir. Eu só deixei pra tomar o antibiótico depois que ele dormiu à noite. Ou seja, ele dormiu umas 10 horas, depois disso que eu comecei a tomar. Pra ele esvaziar bem o peito, pra poder conseguir bem mamar. E aí quando foi de madrugada, 1 hora da manhã, esse menino acordou pra mamar, procurando peito. E olha lá, eu lascada agora. Peguei esse menino, botei no meu colo assim. Comecei a ninar ele e ele já acorda já pedindo. Só que como eu não dei, ele começou a chorar. E não foi um chorinho não, viu? Foi um baita de um chororô, um berreiro, que não tinha quem acalmasse esse menino. Eu sei que eu fiquei de 1 hora até 2h35 da madrugada com esse menino chorando. Porém, 1h35 ele já tava dormindo. Ele começou a dormir acho que 5 minutos antes. E aí a minha estratégia foi, me enrolei no meu peito aqui, no meu colo todo com o edredom pra ele não sentir o cheiro e nada, entendeu? Já te falo o restante que eu fiz. Voltando ao assunto, ele pegava em mim, passava a mão e via que tava tudo fechado aqui, tentava colocar a mão, tentava levantar minha roupa e não conseguia. E aí ele viu que não tinha jeito mesmo, ele se jogava assim pra trás e começava a chorar, chorar, chorar. E eu no momento algum eu apaguei a luz do quarto pra ficar escuro, pra ele não ver nada, pra ele não ver onde é que eu tava, pra ele não, tipo, não perder o sono também e já conseguir engatar no sono. E aí eu peguei, foi isso 1 hora de tempo nessa luta. Acabou que eu peguei ele no colo assim e comecei a fazer assim pra ele, shhh. E aí eu peguei, botei ele no colo e fiz uma oração rapidinho, falei pro Senhor me dar uma estratégia pra que ele pudesse dormir. E logo veio na minha mente. Aí o que é que eu fiz? Peguei ele, botei aqui, debruçado aqui em mim, mesmo tudo fechado, comecei a sacudir assim, me encostei, comecei a sacudir assim na parede e comecei a cantar bem baixinho no ouvido dele. Cantei bem baixinho no ouvido dele, fui cantando, repetindo as mesmas coisas e ele caiu no sono. Ele dormiu, gata. Só que quando eu peguei ele e coloquei bem devagarzinho na cama, bem devagarzinho, ele dormiu e ficou lá. Quando ele percebeu que ele tava no colchão sozinho, ele, de novo, e ele se jogava. Aí ele, rápido, eu já peguei ele, botei de novo aqui de novo em mim. Ele já foi deitando o colinho assim, em cima do meu ombro. Aí de novo eu comecei a ninar ele, e comecei a cantar bem baixinho no ouvido dele, bem baixinho, repetindo as mesmas palavras. E aí ele dormiu de novo. Só que dessa vez eu deixei ele roncar pra ter certeza que ele tinha dormido de verdade. Pegou no sono pra não acordar mais. E olha, dito e feito. Botei ele bem devagarzinho de novo. Coloquei a manta que tava em mim, botei junto com ele pra ele sentir aqui, como se eu estivesse com ele, entendeu? E aí dormiu. Aleluia! Dormiu e acordou, sabe que horas? De 2h30, foi acordar 6h30 da manhã. Glória a Deus. É pra glorificar de pé. E aí eu também dormi, né, que eu não sou besta. E aí quando foi 6h30 da manhã, ele acordou de novo. Já me procurando na cama, procurando o Pepeto, não achou, e começou a reclamar. Só que dessa vez eu não desci pra cama com ele. Ele já levantou e saiu andando. Aí eu peguei ele no colo, levei, sabe pra onde? Pra rede. Cheguei na rede, aí ligeiro, eu peguei a manta e já enrolei de novo em mim aqui pra ele não sentir o cheiro do peito, não sentir o meu cheiro. E levei ele pra rede, comecei a embalar lá. Na hora que eu cheguei lá, ele já tava morto de sono ainda. Comecei a embalar na rede, ele procurou ainda, mas embalei. E ele, dormiu de novo. Acordou 9h45 da manhã. Aleluia. Só que essa é a parte 1. Essa é a parte 1. Eu virei aqui de novo com a parte 2. Porque agora que eu passei a primeira noite. E são 3 noites sem mamar. Orando pra ele não largar o peito. Em nome de Jesus. Amém.